E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa, tá? A gente continua nessa aula aqui no GeoGebra, continua estudando a função logarítmica, agora avançando. Aqui é basicamente o que vimos na aula anterior, paramos na comparação entre a função log de x na base 2 e o e elevado a x, que são funções inversas, né? Comprovamos isso através da explicitação do domínio de cada uma delas e do contradomínio que é igual à imagem, porque para ser inversa tem que ser bijetora, tá? Tem que ser sobrejetora, contradomínio igual à imagem, cada elemento que eu pego tem que gerar imagem diferente, tá? Cada elemento diferente que eu pego do domínio gera imagem diferente, ela tem que ser injetora. Enfim, tá? Então, uma função no formato log de x na base A, ela terá como inversa a função a elevado a x e vice-versa. A elevado a x, a inversa é log de x na base A. Os gráficos eles podem ser esboçados por um espelhamento em relação à primeira bissetriz, que tem a equação y igual a x, beleza? Para a gente aproveitar, eu vou esconder essas duas funções, vou habilitar novamente a função log de x na base meio, que tem um comportamento decrescente, a gente percebeu isso na aula anterior, e esboçar a função meio elevado a x, que tem esse comportamento. Temos uma função q, conseguimos aqui observar muito bem, tá? Eu subi bastante, deixa eu voltar aqui, é porque eu não fixei. Bom, só para a gente ver bem o comportamento da simetria, tá bom? Eu ainda tenho pontos. Se eu considerar o ponto B, que inclusive eu apaguei, vou reestruturar aqui. Vou considerar ele como um A e um G de A, porque eu também apaguei o ponto genérico A. E vou considerar um ponto outro, dado por G de A e A, invertendo. Esse outro ponto vai ficar em cima da exponencial, tá? Se eu traçar um segmento de reta entre esses dois pontos, pegar o ponto médio desse segmento D e considerar segmentos de A até esse ponto médio, de B até esse ponto médio. Vou esconder todos os rótulos aqui para que eu não tenha tanta confusão ali de visualização, tá? Inclusive do ponto C. O que é que eu vou obter? Ao habilitar o controle deslizante, né, e caminhar por aqui, olha a simetria. Quanto mais eu aumento o valor de A, os meus pontos eles se distanciam, tá bom? Eu estou aumentando o valor de A, tá? Eu tenho aqui os pontos na função logarítmica para valores de x aumentando no domínio, tá? E com isso os valores de y eles se afastam, porque as imagens do log elas vão diminuindo quando eu aumento o valor do x, tá? A mesma coisa vai acontecer com essa exponencial, ela também é decrescente, tudo bem? Mas a imagem daqui é o domínio de K e vice-versa, porque elas são funções inversas. Repare o distanciamento igualitário dos pontos em relação à primeira bissetriz, beleza? Bom, esquecendo essas funções particulares, vamos ver a função de forma geral. Deixa eu apagar tudo que tem aqui, pronto. Na verdade, eu não quero apagar tudo, eu quero deixar isso, o texto, vou apagar essas duas funções, vou apagar isso aqui, isso aqui, isso aqui, pronto. Beleza? Vou trazer o texto de novo para cá, inclusive vou fixá-lo aqui para que ele não fuja se eu aumentar ou diminuir, tá? Mas botar a posição absoluta na tela também, que aí ele não vai sumir quando eu... Pronto, aí ele fica. Eu posso dar zoom horrores que ele vai continuar aqui bonitinho. Pronto. Beleza, então eu vou traçar essas funções, eu vou esboçar essas funções genéricas. A função genérica log de x numa base A qualquer para um x qualquer. Cria-se o controle deslizante. Quando é escrito o controle deslizante pela primeira vez, o GeoGebra coloca ele em 1, a gente percebe que ao considerar 1, eu não tenho função logarítmica esboçada. Não tem log na base 1, não pode ter a função log na base 1. Já se eu aumento, ó, a partir de 1 e pouco,
já existe log e é crescente, tá? Se eu considerar valor menor do que 1, eu tenho log, a função logarítmica, o gráfico está aí, e esse gráfico ele tem comportamento decrescente. Em 0 não tem, em negativo também não tem, isso para a base. Eu não posso, eu escreve aqui no GeoGebra, mas o gráfico não é traçado, porque não existe função para essas questões, assim como temos também restrição para o domínio, beleza? Se liga. Então eu vou restringir aqui, tá? A valores apenas positivos, colocar a partir do 0, que vai que eu passo pelo 0, até 20. E vou colocar incremento de 1 em 1. Pronto, vou colocar só os incrementos positivos, pronto. Que aí, positivos não, inteiros. Que eu vou pegar as bases 1, 2, 3, 5, mas a gente pode ter qualquer base, tá? Só que se eu coloco as inteiras, eu não vou ter os decrescimentos. Então, eu vou ter que colocar aqui base, vou colocar até 10, tá? E colocar 0,1 mesmo. Pronto. Que aí eu vou considerar as bases entre 0 e 1. Se eu considero entre 0 e 1, eu tenho funções decrescentes. Beleza? Similar à função exponencial, tá? Aqui, ó, se eu quiser traçar a elevado a x, também, e movimentar, os comportamentos serão sempre simétricos, ó, habilitando a primeira bissetriz aqui, ou melhor, traçando a primeira bissetriz aqui, vocês sempre observam a simetria. Ó, funções crescentes, beleza, ó, se entrelaçam ali no crescimento. Essa cresce mais devagar, porque a base é 1,3, o log cresce mais rápido, ó. Quando a base fica aqui próximo de 1, está crescendo mais rápido, ó. Quanto maior é o aumento a base, o log cresce mais devagar. A gente pode perceber isso também. Ó. Quanto maior a base, o log cresce mais devagar e a exponencial mais rápido, porque eles se afastam de forma igualitária da primeira bissetriz, beleza? Mesma coisa para decrescente. Se eu tiver valores entre 0 e 1, tá? Eu tenho um decrescimento aqui para o log e um decrescimento também para a exponencial, beleza? Se liga. Bom, se eu agora vou esquecer essa função exponencial e a logaritmo, e a primeira bissetriz, vamos pensar apenas na log, que é o que importa para a nossa aula da agora, tá? Se eu considerar essa função log e acrescentar um outro valor b, somar um valor b, é agora um log acrescido. O que significa isso? Eu tenho os meus logs e aumento certa quantidade de unidades, né, de valores, podem ser decimais também, nas imagens da original que eu tinha. Eu tinha essa como original, eu tinha uma F1, vou deixar a original aqui, igual a log na base A de x, vai ser criada novamente. Em relação a log original, quando eu somo, as imagens crescem, tá? Elas aumentam essa quantidade. Então, está havendo uma translação da função original, ó. Se eu mudei aqui, está havendo uma translação, quando é positivo, para cima, né? Para valores positivos no eixo x, e para baixo, quando eu considero valores negativos no eixo y. Acontecia a mesma coisa com a exponencial, beleza? É similar. Se eu agora botar um valor c multiplicando essa função, tá? Se eu considerar um valor c multiplicando essa função, multiplicando por 1 dá ela mesma. Se eu multiplicar, ó, não ocorre a translação, mas as imagens elas têm uma expansão, tá? Por exemplo, a imagem do 2 acontecia isso. Se eu multiplico por 2,9, vai acontecer mais acima. Porque, claro que ocorre um aumento na imagem quando eu multiplico por um valor positivo. Se eu multiplicar por um valor negativo, o que acontece? Passa a ter um comportamento decrescente, porque as imagens que eram positivas, elas passam a ser negativas, porque foram multiplicadas por um número negativo. Elas vêm para, né, em relação ao gráfico original, ocorre uma simetria em relação
ao eixo das abscísseas, beleza? Se eu fizer outra mudança, se eu agora considerar um acréscimo ou subtração, boto acréscimo, mas pode ser subtração, a depender do valor de D, no logaritmando. Aqui eu peguei da original, não quero da original. Não, a original é essa. Pronto. Eu tenho a original. Se for zero, cadê o coeficiente D aqui? Pronto, controle deslizante D está aqui. Se o D for zero, ele fica igualzinho, ó. Se eu acrescento, o que é que está acontecendo? Eu estou adiantando meus acontecimentos. Inclusive, antes eu tinha assíntota em zero, tá? No eixo em x igual a zero, que é o eixo y. Agora, quando eu acrescento, por exemplo, 2,1 no meu logaritmando, que era x, o que é que acontece? A minha assíntota passa a ser menos 2,1. Ela está acontecendo aqui, ó. Se eu acrescentar 3, a assíntota passa a ser menos 3. Deixa eu ver se eu boto aqui aparecendo de 1 em 1. Pronto, apareceu. Então, a assíntota passa a ser aqui, ó, em menos 3. Então, toda vez que eu acrescento aqui, o meu gráfico acontece antes. É como se eu pegasse esse gráfico original e arrastasse ele para a esquerda. Se eu subtrair, tá, eu faço uma translação para a direita. A minha assíntota agora avança. A minha assíntota está em 0, passa a ser em 3,7. Porque agora eu estou atrasando. O que acontecia mais cedo agora acontece mais tarde, porque eu estou diminuindo, tá, os valores do domínio. Tá? Mudando aqui, eu mudo o meu domínio, inclusive. Porque, por exemplo, essa não tem mais domínio R mais asterisco. O domínio dessa é a partir do 3,7 aberto até mais infinito. Não vai aceitar valores menores do que 3,7. Beleza, galera? Então, é isso, tá? Essas multiplicações, essas alterações que eu faço no meu log original, gerando funções, por exemplo, eu poderia escrever a função 2log de 2, ou melhor, 10, vou escrever a base 10 mesmo, x. Pronto, escrevi essa função. 2log 10x. É como se eu tivesse a função, vou esconder essas daqui, eu tivesse a função log de 10, tá? E multiplicando por 2 eu dou uma esticadinha, ele vai mais para cima, ó. Se eu considerar o log na base 10, que eu poderia inclusive usar aquela outra ferramenta lá, ele está mais abaixo, multiplicando por 2, ó, dá uma subidinha, tá? No comportamento da função. Se eu pegar uma função dessa e somar com 3, o meu gráfico translada, tá? 3 unidades. As minhas imagens agora sobem, cada uma delas 3 unidades em relação ao gráfico 2 log de 10. Se não tivesse esse 2, subiria em relação ao log de 10 apenas, beleza? O nosso GeoGebra a gente pode brincar. Esse multiplicar e esse somar ou subtrair, ele não altera o domínio. O que é que altera o domínio? Alguma mudança, vou fazer a mudança aqui, que ocorre nessa expressão, menos 3, por exemplo. Tá? Ao invés de ter log de x na base 10, eu agora tenho log de x menos 3 na base 10. Porque isso muda o domínio. A gente viu nas aulas anteriores da definição de função que a gente tem que se preocupar com o domínio, a gente tem que saber o que colocar aqui. Por exemplo, agora eu colocando 2 já não serve, que ficaria negativo, não pode. O domínio é o quê? É de 3 aberto até mais infinito, porque eu também não posso colocar 3, pois isso faria com que zerasse, não pode zerar o logaritmando. Não temos função nessa situação e não temos logaritmo também. Tá bom, galera? Bom, basicamente eu brinquei aqui com log, bastante com GeoGebra. Sugiro que vocês brinquem um pouco mais, tá? Porque é bem interessante você observar os comportamentos da função com o GeoGebra, das funções em geral, ok? E entender matematicamente o que é que está acontecendo. Para se precisar fazer no papel, tá? A gente na próxima aula vai fazer gráficos com esses movimentos de translação, tá? De multiplicação, de soma, de acréscimos em relação ao log básico, de logs básicos, beleza? Lá
no quadro. Só antes de terminar a aula, se eu considerar o e elevado a x, a gente não fez esse esboço antes na função exponencial, e eu considerar o ln de x. O GeoGebra nos traz aqui os gráficos do E e do ln. Eu consigo esboçar. São dois logs. O ln é um log na base E. Também intercepta em 1, do mesmo jeito, assim como o E elevado a x intercepta em 1 aqui o eixo y, porque quando x é 0, isso aqui é 1. Aqui, ó, quando x é 1, isso aqui é 0. A imagem é 0. Beleza? Pela questão da inversão, né, e da simetria em relação à primeira bissetriz bonitinha que a gente tem aqui. Ok, galera? Bom, eu vou finalizar a aula agora, porque senão vai ficar muito longa. Beleza? Na próxima aula, a gente faz gráficos lá no quadro e depois segue para equações logarítmicas e inequações também. Beleza? Curte, compartilha, se não se inscreveu, se inscreve e até a próxima aula. Valeu, abração!